Um vilão, um herói, uma batalha eterna até que os dois não aguentem mais. Quando a gente assiste Megamente, parece que ele vai ser só mais um filme bobo de super-herói. Afinal, temos um cara cheio de armas que captura a mocinha e o outro com um baita topete que dança Elvis e a galera vai à loucura. Mas não é bem o caso desse filme, por um simples motivo. O vilão é, na verdade, o herói perfeito. E antes de eu te mostrar o porquê, primeiro precisamos voltar ao início, onde toda a briga começou. Assim que o garoto azul nasceu, não levou mais de 8 dias para conhecer seu arqui-inimigo e tudo na sua vida dar errado. Isso porque os dois haviam sido mandados à Terra, já que seus planetas entraram em colapso. E um pouco antes de chegar, quando estava prestes a cair em uma casa com uma família rica, a nave do garoto vai e desvia ele para prisão. Só que crescer junto de prisioneiros não foi seu maior problema, pois assim que começa a frequentar a escola e reencontra o garoto com poderes, ali ele realmente vive um verdadeiro inferno. Porque se na prisão ele era bem tratado e se sentia incluído, na escola ele era sempre isolado e o último a ser escolhido, mesmo tentando ao máximo agradar as pessoas. Ao contrário do Super, que chamava sempre a atenção com uma facilidade absurda, se tornando um herói para todos ainda muito jovem. E graças à forma como todos o idolatravam, que o garoto azul se deu conta que não importa o quanto havia tentado ser bom, sempre dava errado. Por isso, ele decide também jovem que seu destino era fazer a única coisa que lhe fazia bem: ser mal. Mas não apenas mal. Ser o vilão capaz de enfrentar o que se tornaria o famoso Metro Man. E com o passar do tempo, suas batalhas eram até bem equilibradas. Como ele mesmo diz, ele ganhava algumas, e eu quase ganhava outras. Com a cidade tendo alguém pra amar, e claro, pra odiar. Mas apesar de suas infinitas derrotas e da cidade viver com ódio dele, a verdade é que desde que se tornou o Megamente, ele até se divertia com isso, porque até então não se tratava de vencer, apenas de cumprir o que acreditava ser seu propósito. Tanto que até a repórter que ele sempre capturava já estava tão acostumada com seus truques que era mais fácil ela o assustar do que o contrário. E seu inimigo? Bom, ele parecia sentir o mesmo, já que o cara tinha milhões de fãs, um museu dedicado a ele e até louco gritando que o amava. Eu te amo, Metro Man! E eu também, cidadão anônimo! E não só isso, como a confiança nele era tanta que até fazer malabarismo com o bebê o cara fazia, sem nenhuma mãe ficar preocupada. Só que aí que tá, apesar da dança, sorriso e de parecer amar estar no meio das pessoas, quando ele pergunta: O que seria de mim sem vocês? O que a gente vê é que não é apenas um discurso bonito, mas algo que ele realmente pensava, e que graças ao Megamente, ele foi capaz de fazer. Já que na hora que ambos estão se enfrentando pela milésima vez, depois do teatro dos dois lados, o Megamente já meio que joga a toalha, mesmo depois de prender o Metro Man, porque sabe que ele vai escapar. Mas no momento que ele diz que o cobre era sua fraqueza e um raio o acerta, seu esqueleto é jogado bem na frente do grande vilão, com todas as pessoas da cidade vendo sua derrota pela primeira vez. E se a pergunta do Metro Man foi voltada à sua própria vida, a mesma pergunta poderia ser feita ao Megamente, pois no momento que ele finalmente vence, de cara ele não acredita. Eu consegui! Mas passado alguns instantes, se dando conta do que aconteceu, o cara começa a comemorar e faz uma baita festa. E o pior, as pessoas ficam tão em choque do seu maior ídolo ter morrido, que todos os policiais simplesmente desistem de conter o Megamente, deixando ele controlar toda a prefeitura. E na hora que a Rosane pergunta a ele o que faria com as pessoas e com a cidade, ele fica meio sem resposta, e diz que iria fazer algo mal, mas que por hora as pessoas poderiam continuar vivendo suas vidas. Isso fica claro que tanto ele não sabia o que vencer significava, quanto as pessoas que basicamente depositavam todas as esperanças que tinham em apenas uma pessoa. Ainda mais quando começa a roubar e fazer tudo aquilo que sempre quis. Pois mesmo com todos os motivos do mundo para sorrir, sem o Metro Man, nada era o suficiente. Mas sem ele, do que adianta? Ser o vilão do Metro Man era sua identidade, sua missão. Tudo que sempre acreditou e foi imposto a ele desde criança. Mas como poderia ser mal sem um herói para o impedir? Por isso, quando começa a se disfarçar de Bernard e tem um papo com a Rosane,
ele percebe que se ele quer enfrentar um novo herói, ele precisa criar alguém puro, de bom coração, que coloca os interesses dos outros acima do seu. E esse alguém? Bom, não é o Hal, mas o cara tava no lugar errado na hora errada, né? E apesar do criado ver de cara que tudo isso era um erro, querendo extrair o poder do Hal pro Megamente, isso não foi por acaso, porque era seu destino, mesmo que não demore muito para ele começar a mudar de ideia. Já que não importa o quanto ele tente ensinar valores como coragem, honra, justiça, que o novo herói não demonstra se importar nem um pouco. É até curioso perceber que quanto mais ele tenta ensinar valores de um herói, mais ele começa a se tornar seja se aproximando da garota, limpando a cidade e até consertando o museu que havia destruído só para fazer a Rosane feliz, colocando os interesses dela acima do seu. Porque no final das contas, eles reparam que não são tão diferentes assim, o que faz o Megamente começar a perceber quem realmente ele quer ser. E se eu disser que talvez eu não queira mais ser o cara mau? O único problema é que você nunca vai ser bom de verdade se você esconde da pessoa que mais ama sua verdadeira identidade. Por isso, todo o tempo que passam juntos, rindo e contando segredos um pro outro, ele sabia que precisava revelar para Rosane quem era o cara que estava ali na sua frente, mesmo que pudesse ser rejeitado da mesma forma que foi a vida inteira. E quando ela vê seu verdadeiro rosto, naquele momento ela acredita que ele havia enganado por maldade. Afinal, ele era o vilão que tanto queria prender, mas quando olha bem no fundo dos seus olhos, ela percebe que aquele vilão já não estava mais ali, mas sim em um pequeno apartamento, roubando todo o dinheiro da cidade, depois de também ser rejeitado pela Rosane, quase deixando ela cair de um enorme prédio, o que além de mostrar que Hal não tinha o menor controle e desejo de servir as pessoas. A gente vê que apesar do Megamente voltar a usar seu grande traje e querer retornar à vida do crime, quando o Titã se oferece para os dois dominarem a cidade, ele não só recusa, como deixa o cara com raiva, dizendo que ele o manipulou durante todo esse tempo. E mesmo que ele consegue o que queria e luta com seu adversário, quando é derrotado, ao contrário do Metro Man que só o levaria preso mais uma vez, para o Titã isso tudo não era um jogo. Por isso ele foge desesperado, encontra Rosane e quando chegam ao esconderijo do Metro Man, dão de cara com ele, barbado e fingindo que sabia tocar música. O que, é claro, deixa os dois revoltados e confusos, com a Rosane tacando coisa nele a rodo e o Megamente perguntando o porquê dele abandonar tudo, percebendo que talvez destino não seja algo determinado por outra pessoa. Desde que me lembro, eu sempre tive que ser o que a cidade queria que eu fosse. Mas o que eu queria ser? E talvez estivesse na hora do Megamente também responder a essa pergunta. Olha, demorei muito para descobrir a minha vocação. E chegou a hora de descobrir a sua. Mas ao invés de decidir seu próprio caminho como Metro Man, quando ele recusa ajudar, Megamente se sente perdido, confuso. E mesmo já tendo mudado, talvez ainda não fosse suficiente para fazer a coisa certa. Por isso, quando saem de lá, ele diz a Rosane: Eu vou pra casa. E volta para a prisão, preso pelo medo, pela dor e pela ideia de que nunca poderia ser algo diferente do que sempre disseram que ele era. Mas quando o Titã captura a única coisa pelo qual ainda valia lutar, ele pela primeira vez na vida joga para vencer. Seja entrar ao som de Welcome to the Jungle, fingir ser o Metro Man, e mesmo quando tudo parece perdido, ele entende que dessa vez ele não é mais o cara que foge, que se esconde em um covil fechado e que nunca ficará com a mocinha. Porque ser um herói não significa apenas fazer discursos ou encantar multidões. Ser um herói é estar disposto a dar sua vida a quem tanto amamos e até pessoas que nunca fariam o mesmo pela gente. É ver que o que realmente importa é a mudança que causamos no mundo, no momento que olhamos para dentro de nós e finalmente nos aceitamos do jeito que somos. Alguém que derrotou o mal, salvou a cidade, ficou com a garota e de quebra encontrou seu verdadeiro propósito, já que ser um vilão ou um herói só dependia dele. Ao contrário de Tai Lung, que nunca conseguiu se tornar o dragão guerreiro por um simples motivo. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.